Eu ia voltar um pouquinho no assunto da consultoria em aleitamento materno, né? E como o parto do meu segundo filho, do Henry, foi aqui no Hospital de Cambuí. Eu fiquei 2 dias lá. E como eu fiquei 2 dias, mudaram de pacientes que estavam comigo, né? 2 vezes. Então, convivi com duas turmas. E olha, se eu falar que 90% das mães que conviveram comigo deram forma para os bebês, porque simplesmente o bebê chorava, não pegava, não descia leite. E tudo isso com a ajuda das enfermeiras. As enfermeiras não incentivavam elas a pegar. Teve uma que era um pouco, falei senhora, porque é um pouco mais velha que eu. Ela deu fórmula e continuou dando, e a enfermeira ajudando ela a dar. E aí chegou uma outra enfermeira. Ela falou, por que você tá dando forma pra esse menino? E foi lá, senta aqui que eu vou... Pegou o pé dela e colocou na boca do menino, e o menino pegou, e ela ficou assim... Tipo, ele pegou. Mas assim, de 10 enfermeiras, uma fez isso. E o Henry, né, nasceu com a linguinha presa, então de início foi mais chatinho, né? Nem toda criança pega, né? E ele não tava pegando, e ela queria me enfiar a forma. Eu falei, não. Claro que não, ele vai pegar, né? Vai dar tudo certo no tempo dele. Mas é tudo conhecimento, Ellen. É tudo assim. E assim, já vem a orientação ali no pré-natal. E depois, na hora que nasce, é saber lidar com os tempos do bebê, né? Então, o bebê, ele nasce com reserva para viver 24 horas sem mamar. Ah, mas por que ele suga? Por reflexo de sucção. Se você colocar o dedo ou a chupeta, ele fica lá. A gente aproveita esse reflexo para pôr o neném no peito da forma correta, porque aí sinaliza mais uma vez para o seu organismo, nasceu, tá sugando, vai ter que produzir. Que interessante. Entendeu? Então é um mecanismo de feedback. Se tem alguém sugando, vai produzir. É tão interessante que se a gente adotar uma criança e você colocar no seu peito para ficar sugando, não teve parto, nada, ficar sugando, seu corpo começa a produzir leite. O leite desce também. Aí você tem que ir entendendo, porque o estômago do bebê, no primeiro dia, é do tamanho de uma ervilha, tá? Então, aquela aguinha que sai, que é rica em anticorpos e açúcar, é suficiente para ele. Depois o leite vai mudando, coloração, quantidade. Primeiro é o colostro, Isso. Né? E o estômago do bebê vai crescendo. Só que a gente tem que saber que o estômago do bebê, com 1 mês de vida, gente, é do tamanho de um ovo. Tem gente que quer que mama mamadeira lá de 90 ml. No tamanho de um ovo. A minha mãe queria quando eu deixava. Eu ia falar isso. Eu achava que era muito pouco. Mas não esse é o conforto da mamadeira. Que tem lá os ml, vê que mamou. Se o peito viesse com marcador... Mas você mamava no peito, tá? É que eu tirava... Não, tô falando do Enzo. Enzo, quando o Enzo nasceu, meu primeiro filho, morava com a minha mãe ainda. E eu deixava com ela, às vezes, um pouquinho. Ela falava, você deixou muito pouco leite. Mas é isso. Irmão, exato. Só isso. Porque se o peito viesse com marcador, a mãe... mamou aqui. Vi que mamou. Acabou. A gente não ia ter tanto problema, porque amamentar não é fácil. Não. E eu falo para os pacientes, se fosse fácil, não tinha campanha. Vê se tem campanha de sexo. Não tem campanha de sexo. Entendeu? Agora, amamentação galera, tem. Não tem campanha de sexo, mas tem campanha para amamentar. Agora, porque é difícil. Não é fácil. Não é fácil. E eu não estou entrando nem no mérito do cansaço, da restrição de alimentos, do peito ferido. Tem neném que mama em 15 minutos, tem neném que mama em meia hora, 1 hora. A questão dos desregulamentos também, da proporção de leite, né? Isso, quando desce em pedra, dá Exato. febre, você não consegue... É tudo muito difícil. Então, não é uma coisa tão instintiva. Além de tudo isso, você tem que lidar, né, com o hormonal, que depois do parto tá daquele detonado. jeito. Tá detonado. É o tempo, a dedicação. É o ser mãe, né? Que quer tempo, dedicação, renúncia, né? Porque você vai ter que ficar ali sentada, amamentando. E o que eu costumo falar para elas? Não é assim, muito serviço e você vai dormir a noite inteira. Porque se você trabalhasse das 6 da manhã às 10 da noite e dormisse a noite inteira, você tocava. Não. Vai chegando à noite, vai dando um desespero. Uma porque angústia. você sabe que não vai dormir direito, que vai chorar, que vai fazer cocô, você vai ter que trocar. Não, quando vê o dia vai estar amanhecendo, você tá lá daquele jeito, começa tudo de novo e vai. O hormônio caiu, você já tá triste, chorando, e cansada, e muito serviço. Chega alguém e me dá aquele pitaco, né? Você tá tentando ser a melhor mãe do mundo. A pessoa vem, e fala alguma coisa. A vontade de jogar pela janela. Você tem que ainda ser educada. Eu falo, tá bom. Ok, tá tudo certo. Ou não, né?